aleitamento materno é indicado durante os primeiros 4 meses de vida. É a forma preferencial de alimentação de lactantes. Porém, nem todas as mulheres conseguem seguir essa orientação. Sendo assim, a alimentação artificial é uma excelente alternativa e seria uma segunda opção para os bebês. Todo método alternativo de alimentação deveria ter o objetivo de minimizar, da forma mais próxima possível, os efeitos do leite materno no bebê. O leite materno contém componentes imunológicos, porém, os oligossacarídeos prebióticos e os recentemente descobertos probióticos estão entre os mais importantes. Existem poucas pesquisas na literatura que comparam os efeitos do aleitamento materno com o artificial, mas os estudos provam que o aleitamento materno é mais eficaz. Lactantes alimentados com leite materno se diferem quanto ao crescimento físico e ao desenvolvimento cognitivo, emocional e social, além de que os custos com alimentação artificial são maiores em comparação com o outro. Os primeiros anos de vida é um período vulnerável, durante o qual o sistema imunológico imaturo da criança ainda está se desenvolvendo e amadurecendo. A composição do leite materno é muito dinâmica. Existem notáveis diferenças entre o leite materno e o leite artificial, como diferença considerável da composição de macro e micronutrientes do leite da vaca para o leite materno, diferença na quantidade e qualidade de proteínas, carboidratos e lipídios, assim como o leite materno possui significativa quantidade de oligossacarídeos, probióticos e a virtual ausência desses no leite animal. Durante muito tempo, houve uma negligência da função e composição da flora gastrointestinal. Microbiota se refere a uma população de organismos microscópicos que habitam um órgão do corpo ou parte do corpo de uma pessoa. Em um adulto, contém cerca de 1000 espécies. Já o microbioma humano refere-se a uma única população inteira de micro-organismos. E os elementos genéticos completos, que habitam o corpo de um indivíduo. Um adulto possui 1 trilhão de bactérias no intestino, ou seja, 10 a 100 vezes mais bactérias do que suas próprias células humanas. Porém, no nascimento, o trato gastrointestinal é estéril. As bactérias são de extrema importância para o desenvolvimento das funções do trato gastrointestinal, como no tecido linfóide do intestino, sendo que o mesmo contém 60 a 70% de todas as células imunológicas do ser humano. Como há uma diferença na composição entre o leite humano e a fórmula padrão para lactantes, existe um consenso de que a composição da flora gastrointestinal é diferente entre os lactantes que recebem o leite materno e os lactantes alimentados com fórmulas. As bifidobactérias estão contidas na flora gastrointestinal, em ambos os tipos de alimentação de lactantes. Porém, os alimentados pelo leite materno têm quantidades maiores. Tissé, em 1906, observou que a colonização fecal, importante por bifidobactérias, tinha ação protetora contra a possibilidade do desenvolvimento de diarreia. A quantidade de Escherichia coli e bacteroides é maior nos lactantes alimentados com fórmulas do que naqueles alimentados com leite materno. Os lactantes alimentados com fórmulas apresentam uma flora semelhante à do tipo adulto. Quando os lactantes nascem por cesariana, não ingerem a flora vaginal e intestinal da mãe. O tipo de parto, os alimentos esterilizados, a diminuição do consumo de alimentos naturalmente fermentados, o aumento das medidas de higiene, a vida urbana, o aumento do uso de antibióticos e muitos outros fatores diminuem a exposição da mucosa gastrointestinal a micróbios, o que resulta em alterações na microbiota intestinal. Quanto mais durar o período de aleitamento materno, melhor será a proteção contra doenças infecciosas como a gastroenterite. Um número limitado de dados sugere que probióticos reduzem a incidência de dermatite atópica. Esse efeito é duradouro, resultando na redução da incidência de dermatite atópica até mesmo aos 7 anos de idade.
com uma intervenção que teve início na gravidez e terminou aos 6 meses de idade. Porém, alguns autores concluíram que não há evidências suficientes para apoiar o uso de pré ou simbióticos na prevenção ou no tratamento da dermatite atópica em crianças. As explicações para os diferentes resultados dos estudos incluem fatores relacionados ao hospedeiro, como susceptibilidade genética, fatores ambientais, como região geográfica e dieta, e variáveis relacionadas ao estudo, incluindo-se cepas probióticas e doses utilizadas. Diversas cepas probióticas reduzem o risco de enterocolite necrosante neonatal, ECN. Os antigos relatam que a administração de lactobacilos e bifidobactérias reduz a incidência de ECN, especialmente em unidades hospitalares com uma alta incidência dessa condição. No entanto, conforme cresce o número de estudos, também são publicados dados negativos. O número necessário para tratar para prevenir um caso de ECN é superior a 20%. O aumento na motilidade intestinal pode ser um dos mecanismos de ação para prevenir o ECN. Existem algumas evidências de que alguns lactobacilos previnem infecções recorrentes do trato urinário em mulheres. No entanto, não existem dados em crianças. O mesmo acontece com a vulvovaginite recorrente. Foram encontrados também alguns relatos sobre probióticos em otite média e asma. Muitas das evidências são fornecidas por estudos que avaliam a eficácia dos probióticos no tratamento das gastroenterites infecciosas, tanto na sua forma aguda quanto na crônica. A Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica concluiu que o uso de probióticos específicos no tratamento de gastroenterite aguda pode ser indicado em algumas situações. O benefício depende da cepa probiótica. Muitos estudos avaliaram a eficácia dos probióticos como tratamento complementar na erradicação do Helicobacter pylori. Enquanto algumas pesquisas são negativas, a maioria dos dados demonstra uma redução dos efeitos adversos da terapia de erradicação. Os probióticos têm sido clinicamente testados em muitas outras indicações, tais como cólica, constipação e dermatite atópica. A flora intestinal é uma das principais formas que determina o desenvolvimento do sistema de defesa da mucosa intestinal. Acredita-se que a ocorrência de muitas doenças, tanto intestinais quanto não intestinais, possa estar relacionada a desregulações ou interferências no desenvolvimento inicial do sistema de defesa da mucosa intestinal. Embora a predisposição genética seja o principal fator determinante, a flora gastrointestinal tem um papel fundamental. Os produtos da decomposição, provenientes da dieta, tais como nucleóticos e oligossacarídeos, e as bactérias intestinais, orientam o amadurecimento dos linfócitos T, que são necessários para o desenvolvimento do sistema imunológico, tanto do adquirido quanto do inato. Deve-se analisar os custos dos prebióticos e dos probióticos, pois os probióticos reduzem a duração da diarreia infecciosa em 24 horas. Deste modo, o paciente deve decidir se o custo do probiótico compensa ou não. No entanto, se esses dados que demonstraram uma diminuição de 24 horas no tempo de hospitalização forem confirmados, os probióticos oferecem um benefício socioeconômico para a sociedade nos casos de hospitalização. A medicina ocidental descobriu apenas recentemente que a microbiota intestinal é um dos principais determinantes do bem-estar do hospedeiro. O leite humano exclusivo é a fórmula preferencial de alimentação para lactantes até os 4 ou 6 meses de idade, sendo rico em oligossacarídeos, que são parte dos seus componentes prebióticos, podendo também conter algumas bactérias probióticas naturais. Os benefícios do pró e pré-bióticos a longo prazo, com evidências de efeitos benéficos para o sistema imunológico em desenvolvimento que ultrapassam a primeira infância, ainda precisam ser comprovados. Embora os probióticos possam ser úteis em doenças específicas, tem sido amplamente prescrito para doenças sem evidências claras para apoiar seu uso. Os efeitos dos probióticos têm objetivos específicos: a duração ideal da administração,
a dosagem microbiana preferencial e a espécie utilizada necessitam de maior validação, tanto para os probióticos quanto para os pré-bióticos. O efeito dos micro-organismos probióticos varia devido aos fatores como idade, saúde, gênero, dieta, residência e ambiente. A consequência dessa variação é que os resultados de estudos em crianças e idosos, em pessoas doentes ou do terceiro mundo, não podem ser transferidos sem um exame mais detalhado para adultos, pessoas saudáveis ou países industrializados, e assim respectivamente.